Gravando, bom dia a todos. Eu estava dizendo que hoje vamos iniciar Mateus capítulo 16, então você que está anotando, anote aí, pegue seu caderno, sua caneta, seu café, seu suco, sua Bíblia e anote que estamos em Mateus capítulo 16. Vamos lá, vamos trabalhar. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Eu quero fixar contigo esse sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Não se lembram dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como que vocês não entendem que não é de pão que eu estou falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos parar aqui primeiro um pouquinho para a gente conversar sobre essa primeira parte, né? Então, os fariseus e saduceus, que eram os líderes de então, eram os líderes daquela época, só um instante, gente, um segundinho mesmo. Só assim. Pronto, voltando. Veja se está tudo bem. Isso, voltei. Os fariseus e saduceus eram os líderes religiosos daquela época, eles tinham muito ciúme de Jesus, eles tinham muita inveja de Jesus, porque as multidões estavam indo até Jesus buscando uma religião, uma resposta para a fé, porque eles não estavam, não faziam isso, eles eram hipócritas, eles não viviam a palavra de verdades, ficavam o dia inteiro nas sinagogas falando, mas não viviam. Eram religiosos, né? Viviam dogmas, mas não tinham doutrinas, palavras fundamentadas na verdade do Evangelho, não tinham sinais e maravilhas. Então, os fariseus ficaram com muito ciúme de Jesus quando viram ele vivenciando o Evangelho na sua plenitude. E eles estavam sempre testando Jesus e querendo derrubar Jesus, até que, por fim, né, lógico que por um plano divino, porque era necessário que fosse assim, mas eles caluniaram Jesus, difamaram Jesus e prenderam Jesus e crucificaram Jesus. Bem, e eles estão colocando Jesus à prova. Me deu um sinal. Sinal de quê? De que tu és o Messias, de que você é mesmo filho de Deus, que não devemos esperar outro, que tu és mesmo a resposta para esse tempo, que é você, né? Que está nesse lugar. E aí ele disse: eu vou te dar o sinal de Jonas, né? E aí, mais à frente, vocês vão ver, porque ele vai esclarecer, que Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias, e então saiu, assim como Jesus vai estar no ventre da terra, no interior da terra, por 3 dias, e ao terceiro dia ressuscitará. É esse sinal, ok, gente? Então, você quer anotar, ele está dizendo isso. Você quer um sinal? O sinal que eu vou dar é que eu, assim como Jonas, estarei no interior da terra por 3 dias. Mas assim como Jonas saiu do ventre do grande peixe em 3 dias, eu também sairei. Eu também voltarei.
E aí, quando ele se afasta, né, com os discípulos, eles se retiram, deixam eles lá, ele queimando a cabeça, certamente, com esse sinal, e eles se afastam e ele vai dizer assim aos discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E ele está dando um sinal aos discípulos. Perceba que ele deu 2 sinais. Ele está dizendo, ele está comunicando com os fariseus o sinal, né? E ele diz assim: poxa, vocês olham para o tempo e você sabe quando o tempo não está bom, né? Às vezes a gente sai de casa, olha para o céu, fala, cara, esse tempo não está bom. E vocês não conseguem discernir o mundo espiritual. Vocês estão pedindo sinais espirituais. Vocês percebem o natural, mas não estão percebendo o espiritual. E tem muita gente assim. Muita gente que até entende, percebe o mundo natural, mas não consegue perceber o mundo espiritual. O mundo espiritual não lhe é compreendido, né? Por sua vez, ele também olha para os discípulos e dá um sinal: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento, gente? A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se o fermento for bom, maravilha. Mas se o fermento for mal, péssimo. Porque um pouquinho de fermento vai comprometer tudo. Então, cuidado com um pouquinho de fermento dos fariseus, vai comprometer todo mundo. E eles estão fermentando a multidão. E eles fermentaram tanto a multidão que vocês vão ver que, por último, a multidão troca Barrabás por Jesus. Quando é proposta à multidão, olha, vocês podem escolher Cristo ou Barrabás. E as multidões gritavam, dá-nos Barrabás. E eles fizeram essa escolha por causa do fermento dos fariseus e dos saduceus, dos religiosos, então, da época. Ok, gente? E ele está falando desse fermento. É desse fermento que ele está dizendo. Só que os discípulos, eles não estão entendendo nada. E eles estão andando com Jesus, mas eles não estão entendendo. Eles não estão tendo a visão que Jesus precisa que eles tenham. E é aí que eu quero agora, por um instante, pensar com vocês. Quantas vezes nós estamos andando com Jesus e não estamos entendendo nada? Ele está falando dos fariseus e de algo que os fariseus... Olha, vocês têm que ter cuidado, porque o fariseu está disseminando o que não é para disseminar. E eles estão dizendo, Jesus está dando uma bronca na gente, é sobre nós. Jesus está falando do fariseu, e eles estão levando aquilo para o coração. É pessoal, Jesus está bravo com a gente. Deve ser porque a gente não pegou o pão que sobrou lá na multiplicação. Era para a gente ter pegado o pão que sobrou. Olha isso. E quantas vezes a gente está caminhando com Jesus e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Ah, Jesus não me ama. Ah, Jesus não me ouve. Ah, olha, eu não sou preferido de Jesus, eu não sou preferida de Jesus. Afinal, Jesus não me quer tanto. Jesus, ele está de mal comigo. Eu acho que Deus está bravo comigo. Eu acho que eu irritei Deus, acho que eu irritei papai, acho que eu irritei Jesus. Eu acho que Deus não me olha mais como me olhava. A gente começa a ter certas confusões espirituais. Você consegue me entender? Alguém consegue me entender? Estamos caminhando com Jesus, mas estamos confusos na nossa fé. Estamos perturbados na nossa fé. Estão comigo? Estão compreendendo? Tá bom. Tá bom. Bom dia, Aninha. Que bom, vocês estão entendendo. E aí Jesus, ele traz eles para o raciocínio correto. Ele diz, gente, por favor, vocês acham que eu estou falando de pão? Eu já multipliquei pão 2 vezes, vocês estão preocupados com pão? Olha só, porque na cabeça deles, pão é uma coisa importante. Pão é uma coisa que a gente não pode ficar sem pão. Não podemos ficar... Gente, foi isso, o problema foi o pão. E Jesus está dizendo, gente, por favor, vocês não perceberam que eu não tenho problema com pão? Vocês já não lembram que eu já fiz milagres? Eu já peguei 5 pães para 5.000, já peguei 7 pães para 4.000. Como que eu poderia
Está falando de pão. Então veja que vocês têm aqui os fariseus e saduceus, que eram os líderes religiosos de então, completamente perdidos, e Jesus dizendo: vocês não entendem nada, vocês não entendem sinais, vocês entendem natural, mas não entendem espiritual. E vocês têm discípulos caminhando com Jesus, lado a lado, e completamente confusos, achando que estão tomando uma bronca de Jesus, que Jesus está bravo com eles, e Jesus não está. E, gente, eu quero pensar nisso com vocês. Quantas vezes a gente se distancia de Deus porque a gente acredita exatamente nisso? Deus está bravo comigo. É ou não é? Ai, Deus, aconteceu alguma coisa. Não é possível, Deus não deve me amar. Eu devo ter feito alguma coisa, eu devo ter feito alguma coisa. E Jesus está ali, gente, não é possível, não é sobre vocês, eu estou falando dos fariseus, eu estou falando dos saduceus, eu não estou falando de pão, eu não estou falando de natural, eu não estou falando daquilo que é pequeno. Como que vocês não entendem o que não era de pão que eu estava falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus, né? Tipo, ok, legal. Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o filho do homem? Ou seja, o que estão espalhando por aí sobre mim? O que estão dizendo que eu sou? E às vezes a gente fala assim: olha, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, né? Já viu? Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Atenção, eu não estou falando de necessidade de aprovação, mas a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que em meio a uma geração corrupta e perversa, nós precisamos brilhar como as estrelas do céu. A Bíblia diz que se comer carne de porco escandaliza o meu irmão, eu não devo comer a carne do porco. A Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. Logo, eu devo me preocupar em não tirar as pessoas da presença de Deus, sim. Eu devo me preocupar em ser mulher de Deus. Eu devo me preocupar com a forma como as pessoas estão me vendo, sim. Não num tom de aprovação humana, mas de Deus. Porque eu tenho que entender, a minha vida está trazendo a glória a Deus, eu estou conseguindo com a minha vida glorificar o nome de Deus ou não? Como que as pessoas estão me vendo? O que estão falando a meu respeito? Notam? Aí ele vai dizer: quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam: olha, alguns estão dizendo que tu és o João Batista, né? Que cortou a cabeça, mas voltou. João Batista voltou na tua pessoa. Outros estão dizendo que tu és o Elias, Elias que fez fogo cair do céu, né? Fez grandes milagres no Antigo Testamento, um grande profeta. Outros dizem que tu és de Jeremias, também outro grande profeta do Antigo Testamento, ou algum profeta. Eles estão dizendo que tu és algum profeta. É isso que as pessoas estão dizendo. Aí Jesus vira para os discípulos dele e diz: e vocês estão caminhando comigo, que estão ao meu lado, que estão comigo todos os dias. Quem vocês dizem que eu sou? É uma preocupação relevante? É uma preocupação relevante. Que a minha família. Ele está falando de alguém próximo, ele está falando. Primeiro, os distantes. O que os distantes falam de mim? Agora, quem perto de mim diz sobre mim? O que meu marido fala de mim? Né? Que é quem mais perto? Meus filhos. O que os meus filhos falam de mim?
O que minha mãe diz de mim, o que meu pai diz de mim, o que os meus irmãos dizem de mim, o que os meus colegas de trabalho dizem que eu sou. Isso é caráter cristão. O que os meus vizinhos dizem que eu sou. O que a minha família diz que eu sou. Nós precisamos saber isso. O que as pessoas estão dizendo que somos. Jesus, ele faz essa pergunta. Se Jesus faz essa pergunta, se Jesus se preocupou com isso, eu também preciso me preocupar. Eu preciso saber que tipo de caráter estão vendo em mim. Se eles estão vendo Cristo em mim. Se as pessoas estão vendo Jesus na minha vida. O que eles dizem que eu sou. O que a minha família diz que eu sou. O que os meus amigos dizem que eu sou. O que os meus colegas de trabalho dizem que eu sou. O que os meus colegas de faculdade, de escola dizem que eu sou. Quando ele fez essa pergunta, Simão Pedro vai respondê-la. Ah, Jesus, eu sei que tu és o Cristo, tu és o Yeshua, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo. Eu sei que eu não preciso esperar outro. Eu sei que eu não preciso esperar outro. Eu sei que tu és tudo o que eu estava esperando. Eu sei que tu és a minha promessa antiga. Eu sei que tu és o meu Salvador. Tu és o meu Yeshua. Esse texto me faz pensar em duas coisas. O primeiro, a preocupação de saber quem as pessoas estão vendo em mim. Se as pessoas estão vendo Jesus em mim, qual é o caráter que eu estou revelando, quais são os frutos que estão se manifestando para as pessoas à minha volta. E o segundo é que Jesus, ele continua me perguntando quem eu sou para você. Porque para muitos, Jesus é um amuleto. Alguém que, quando está no meio de uma dor, de uma guerra, diz: Ah, Jesus. Mas não é alguém que é cultivado fé. Não é alguém que a pessoa tem ali como verdade, e acorda em Jesus e dorme em Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele eu me torno. Para alguns, Jesus é só o mágico da lâmpada, que quando eu preciso de um milagre, eu corro para ele e digo: por favor, realize os meus desejos, os meus sonhos e os meus prazeres. Quem é Jesus para você? O que eu sou para você? Em que lugar na tua vida eu estou? Eu estou no centro da tua vida? Eu estou em que lugar na tua vida? Prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 10. Qual a minha prioridade? Onde eu estou? Eu sou o centro da tua vida. Você se move por mim. Você se manifesta por mim. Você crê que eu sou o Messias e você me trata como o Messias esperado. Porque se eu creio que Jesus é o Messias esperado e que a profecia é que eu vou, mas eu volto, então seja minha testemunha até o confim da terra. Então eu preciso viver essa verdade, que eu tenho que fazer obras ainda maiores. Alguns se consolam, eu volto. Ah, Jesus vai voltar. Não, eu acredito que Jesus vai voltar. Mas Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: enquanto eu não voltar, eu estou deixando uma missão para você enquanto igreja. E qual é a missão, pastora? Ser testemunha de Jesus. Na tua Jerusalém, que é a tua família, na tua Samaria, na tua cidade, por meio da tua igreja família, e até aos confins da terra. E há uma ordem, uma promessa sobre ti.
Você vai fazer obras muito maiores que eu fiz. E em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês ressuscitarão os mortos. Em meu nome, se comerem coisas mortíferas, não farão dano algum. Quem eu sou para vocês? Até onde você foi naquilo que eu te ensinei, naquilo que eu estou te ensinando. O quanto você está vivendo o que eu pedi para você viver. O quanto o meu evangelho é vivenciado por você. O quanto que eu pedi e liberei sobre você é uma verdade. O quanto você está vivendo a centralidade do meu evangelho. Quem eu sou para você. Porque existem muitas pessoas que fazem meditação pela manhã, gente. Em livros de autoajuda. E acham lindo, ai, faz bem para minha alma. Eu tenho muitos pacientes que não são cristãos, mas fazem isso todos os dias, levantam de manhã, fazem meditação, né? Pensam em coisas boas na natureza, e ouvem palavras coaches, algumas até espirituosas, como não faça mal para ninguém, a lei da reciprocidade da vida. Mas não é sobre isso. O evangelho não é autoajuda. Nós não buscamos em Jesus. Jesus não é. O evangelho de Jesus não é autoajuda. Não é sobre um coach, mas é sobre um pai apaixonado, querendo uma multidão de filhos apaixonados, querendo levar esses filhos para casa. Mas esses filhos estão no campo de batalha e devem se revestir da armadura de Deus e lutar o bom combate de Jesus e curar os enfermos e libertar os oprimidos e testemunhar Jesus até os confins da terra, até que ele venha. E a pergunta é o quanto você está vivendo o que você tem que viver comigo? O quanto do evangelho você está experienciando? O que eu represento para você? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Turma, bom dia. Estão na aula? É uma boa pergunta. Quem eu sou para você? O que eu represento na tua vida? Até onde você está indo dentro do evangelho? Algumas vezes eu dou algumas ordens aos meus filhos. E eu digo, eu estou saindo, o momento é saindo, e quando eu voltar, eu preciso que você tire os sapatos do meio da sala. Eu preciso que você guarde o seu material escolar. Preciso também que você vá lá na cozinha e haja assim, assim, assim. E eu dei 3 comandos. Quando eu volto, os sapatos podem até não estar na sala, mas o material escolar não foi arrumado, eu fui na cozinha, não foi feito. Eu pergunto assim, ele me obedeceu? Me obedeceu? Esse filho obedeceu? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, Alessandra. Pastora Alessandra falou que não. Não, Sabrina, não. Porque a ordem não foi concluída com sucesso. Há uma missão. Você sabe que num videogame, né, que seja esses de Tetris, você tem que completar a missão. E enquanto você não completa a missão, você não passa de fase. E algumas pessoas não perceberam que não estão passando de fase porque nunca completam a missão na sua integralidade. Nós acabamos selecionando
aquilo que vamos viver na missão. Muitas vezes nós só vivemos aquilo que é confortável, aquilo que é cômodo, aquilo que não traz conflito. Nós vamos até a página 1. Sabe aquele livro que você começa a ler e depois joga no canto e não lê mais? Sabe aquilo que você deixou pelo caminho? Sabe aquilo que você começou e não terminou? Não adianta você começar se você não vai terminar. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo das coisas. Você precisa dizer ao final da sua vida, como disse o apóstolo Paulo: completei a carreira, eu guardei a fé, eu completei a missão, eu fiz tudo que Jesus me mandou na integralidade e eu cumpri o meu destino. Eu preciso parar de selecionar que parte da missão que eu vou cumprir. Não, mas eu estou indo à igreja. Faz parte da missão? Faz. Hebreus vai dizer, não deixe de congregar. Mas será que foi só isso que a Bíblia diz? Eu sou ofertante dizimista, faz parte da missão? Faz. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não deixe de dar o dízimo. Olha, eu viste, vocês entregam os cereais, entregam o trigo, entregam o cominho, mas não tem misericórdia. Não é bom que seja assim, disse Jesus. É bom que vocês entreguem o dízimo, mas não esqueçam a misericórdia. Então, ele validou o dízimo. Então, tem que dar dízimo, tem que ofertar, tem, mas é parte da missão, também não é missão completa. Tá, mas eu oro e eu leio a Bíblia, não com regularidade, pois deve ser com regularidade, porque a Bíblia diz: feliz é aquele que medita na lei do Senhor com a seguinte regularidade, de dia e de noite, tudo que faz prospera. Tá, então, pastora, na minha lista tá tudo ok, porque dentro da missão, eu estou indo aos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu leio a Bíblia de dia e de noite. Tá bom? Não, porque a missão completa é: e seja minha testemunha até os confins da terra, ou seja, fale, me manifeste, faça sinais, eu os envio. Eu os envio aos perdidos da casa do meu pai. Então colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E vocês farão milagres e maravilhas. E em meu nome farão sinais e farão maravilhas. Eu pergunto a vocês, para você, quem eu sou, o quanto a missão importa para você e o quanto da missão você está vivendo, o quanto de tudo isso é uma verdade para você. Você está fazendo obras ainda maiores, faz parte da missão, fazer obras ainda maiores do que Jesus fez. E ele vai dizer para Pedro: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado e feliz. Você é tão feliz, Pedro. Simão é um dos nomes de Pedro. Pedro era também chamado de Simão. Porque isso não foi revelado a você por carne nem sangue, mas foi meu Pai, que está no céu, que te revelou que eu sou o Messias, que eu sou Yeshua, esperado. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas de Hades ou do inferno não poderão vencê-la. E aqui, quando ele diz, durante muito tempo a gente acreditou que Pedro, então, era a visão papal, né? Mas ele está dizendo que sobre essa pedra qual? Sobre a visão daquilo que Pedro está dizendo, sobre essa visão, Pedro, que você diz, que eu sou filho de Deus, que eu sou Messias,
que eu sou o esperado, eu vou edificar minha igreja em cima dessa verdade, que eu sou filho de Deus. É sobre essa verdade que eu estou estabelecendo a minha igreja. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. E tudo aquilo, e ele não está dizendo ao Pedro, ele está dizendo à igreja. Porque agora Pedro está representando a igreja de Jesus, que reconhece que Jesus é Yeshua, é Messias. Ele está dizendo, eu vou dar a você chaves. E aquilo que você ligar na terra, eu ligo nos céus. E aquilo que a igreja desligar na terra, desliga nos céus. E então advertiu os discípulos de que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. História que doideira! Por que não? Porque eles não deveriam dizer, olha, esse é o Messias, esse é o Messias, esse é o Messias. Porque eles não podiam testemunhar, ele impediu os discípulos de testemunhar, de dar testemunho. Percebam que Jesus veio com uma missão no primeiro momento. No primeiro momento, ele veio como o cordeiro. E como o cordeiro mudo, ele não abriu a boca, porque era necessário que ele subisse a cruz do Calvário. Mas no terceiro dia, ele ressuscita como um leão. Então era um tempo. Mas então, no segundo momento, quando Jesus ressuscita, aí ele vai dizer, fiquem em Jerusalém, porque virá poder, revestirá sobre vocês, vocês vão ser revestidos de poder. E com esse poder, vocês vão cumprir a missão. Eu não sei se é do tempo de vocês Super Mario. Vocês já brincaram de Super Mario? Quem já brincou de Super Mario? Pastora Alessandra já brincou, né? O Super Mario, ele tinha uma das missões de Super Mario, uma das fases, que ele precisava comer o cogumelo para ficar grande para passar. E você tinha que encontrar o tal do cogumelo. Se você não encontrasse o cogumelo, ele não podia passar de fase. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, fique em Jerusalém. Vocês vão comer um cogumelo, que é o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E com esse revestimento de poder, ao ser cheios do Espírito, vocês estarão habilitados e empoderados para cumprir a missão, que é ser minha testemunha até os confins da terra. E isso operando com sinais e maravilhas. Mas eu quero terminar essa ministração do dia com esta palavra. Eu estou colocando nas mãos da igreja chaves. O céu te entregou chaves. O céu me entregou chaves. E tudo aquilo que a igreja liga na terra, eu ligo no céu. E tudo aquilo que a igreja desliga na terra, eu desligo no céu. Perceba que a terra, ela está conectada diretamente ao céu. E nós, na verdade, na oração do Pai Nosso, aprendemos a orar assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. E como que o reino de Deus vem? A questão é, você tem as chaves que trazem o reino. Com as tuas chaves, com as chaves que Deus colocou na sua mão, você consegue abrir as portas e fechar as portas. Então, nós podemos olhar para a nossa cidade e dizer, eu estou ligando um grande avivamento. Eu estou ligando cura, libertação, eu estou ligando multidões, encontrando com o Senhor Jesus. E eu posso olhar para a minha cidade dizendo, eu estou desligando no mundo espiritual, porque eu tenho chaves para isso. Deus me deu autoridade para isso. Prostituição, miséria, avareza, eu estou desligando no mundo espiritual. Tudo que é maldade, todo principado, toda potestade, toda obra das trevas.
Eu tenho chaves para lutar no meu trabalho, eu tenho chaves para lutar na minha casa. Eu estou ligando isso na minha casa. E eu estou desligando isso na minha casa. Eu estou desligando isso no meu trabalho, eu estou ligando isso no meu trabalho. Você tem chaves que ligam e desligam. Use as suas chaves. Use a autoridade que Deus te deu. Conecte-se ao céu. Se valide desse presente que, como filho, como filha, o céu já te entregou. Amém, gente? Anotaram tudo? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa manhã. Senhor, nós não queremos ser como os fariseus e os saduceus, que entendiam coisas naturais, mas não tinham nenhuma visão espiritual. Nós não queremos ficar perdidos como discípulos, acreditando que o Senhor está falando algo que na verdade não está. Nós queremos entender e ouvir a tua voz, ouvir e entender a tua voz. Senhor, nós queremos, como a tua palavra nos ensina, que as multidões nos vejam como filhos e filhas de Deus. E queremos também, Senhor, ter uma revelação clara de quem tu és. Queremos, Senhor, completar a nossa missão e dizer: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Senhor Jesus, por favor, nos ajude a completar a missão. Também não queremos abrir mão das chaves, desse lugar que conecta e desconecta com o céu. Nos ajude, Jesus, eu te peço. No nome precioso, bendito de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã é sábado, portanto, não tem amanhã o programa Café com Vida Diária. No domingo, para você que está perto da Igreja Apostólica Relevante, temos estudo bíblico às 9 horas da manhã, na Igreja Apostólica Relevante. E na segunda-feira, estamos de volta nessa sala de estudo, para que você possa ser abençoado novamente. E na segunda-feira, nós vamos retomar o programa a partir do versículo 21, tá? Então, você que está anotando aí, segunda-feira a gente vai estudar Mateus capítulo 16, versículo 21. Até lá, um beijo, amo vocês.